Eu acordei com o celular vibrando na mesa de cabeceira. 2:30 da manhã. Quem liga nesse horário? Meu coração disparou. Pensei que fosse alguma emergência. Peguei o telefone e vi o nome dela piscando na tela. Cláudia, minha cunhada. Atendi com a voz ainda rouca de sono. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela já estava falando. Camila, você está acordada? Estou agora, eu respondi, tentando controlar a irritação. Cláudia, são 2:30 da manhã. Aconteceu alguma coisa? Não. Está tudo bem. Eu só precisava falar com o Rodrigo. É importante. Olhei para o meu marido dormindo ao meu lado. Rodrigo não se mexeu nem um pouco. Ele sempre teve o sono pesado. Balancei o ombro dele. Rodrigo, acorda. É sua irmã. Ele abriu os olhos devagar, confuso. Passei o telefone para ele e saí da cama. Se ela queria falar com ele no meio da madrugada, eu não ia ficar ali ouvindo. Fui até a cozinha tomar um copo de água. Mas a cozinha fica ao lado do nosso quarto. As paredes não são tão grossas. Eu conseguia ouvir tudo. Oi, Clau, o que foi? A voz dele ainda estava grossa de sono. Como assim? Você comprou? Mas... Cláudia, essa viagem é minha e da Camila. É nosso aniversário de casamento. Silêncio. Eu sei que você está sozinha, mas... Espera, deixa eu falar com ela. Meu estômago se apertou. Eu já sabia o que estava vindo. Rodrigo apareceu na porta da cozinha com o celular na mão. Ele tinha aquela cara. A cara de quem vai me pedir alguma coisa que eu não vou gostar. Amor, a Cláudia comprou uma passagem para Fernando de Noronha, no mesmo voo que a gente. Eu fiquei parada, segurando o copo de água. Não disse nada. Só olhei para ele. Ela não quer ficar sozinha no seu aniversário. E no dela também. Vocês fazem aniversário na mesma semana, lembra? Claro que eu lembrava. Como eu poderia esquecer? Nos últimos 2 anos, desde que Cláudia veio morar com a gente depois que o marido dela a deixou, meu aniversário sempre virava sobre ela. Sempre. Rodrigo. Minha voz saiu calma. Calma demais. Eu planejei essa viagem por 1 ano. 1 ano inteiro. Eu fiz 2 plantões extras por semana na clínica para juntar dinheiro. Eu pesquisei cada pousada, cada restaurante, cada passeio. Essa viagem é para nós 2, para comemorar 8 anos de casamento. Eu sei, amor, eu sei. Mas ela já comprou a passagem. Ela usou as economias dela. Economias? Eu quase ri. Rodrigo, ela não paga aluguel. Não paga conta de luz, água, internet. Não compra comida. Ela mora na nossa casa de graça há 2 anos. Que economias? Camila, não precisa ser assim. Ser assim como? Realista? Ele suspirou. Aquele suspiro cansado que ele sempre dava quando a gente falava sobre a irmã dele. Ela está passando por um momento difícil. O Marcelo a deixou. Ela perdeu o emprego. Está tentando se reerguer. A gente precisa ter empatia. Eu tenho empatia, Rodrigo. Por isso eu aceitei que ela morasse aqui. Por isso eu pago as contas dela. Por isso eu cozinho para ela. Por isso eu escuto ela chorar e reclamar do ex-marido todas as noites. Mas isso? Uma viagem de aniversário de casamento? Isso é demais. Cláudia ainda estava na linha. Eu podia ouvir a voz fina dela do outro lado. Rodrigo? O que ela está dizendo? Ela não quer que eu vá? Ele voltou a atenção para o telefone. Não é isso, Clau. A gente está conversando, me dá 1 minuto. Colocou o telefone no mudo e se aproximou de mim. Amor, por favor. São só 7 dias. Ela promete que não vai atrapalhar. Vai ficar no quarto dela, vai fazer os passeios sozinha. A gente mal vai vê-la. Rodrigo, você está ouvindo o que está dizendo? Se ela vai ficar no quarto dela e fazer os passeios sozinha, qual é o sentido de ela ir? Ela pode ficar sozinha aqui em casa. Você sabe que não é a mesma coisa. Não é. Porque aqui ela não tem praia, não tem pôr do sol, não tem fotos para postar no Instagram mostrando que a vida dela não é uma droga. Camila, o quê? É a verdade. Você sabe que é. Ele passou a mão pelo rosto. Deixa ela ir. Só dessa vez. Eu prometo que da próxima vez vai ser só a gente. Eu olhei para ele. Meu marido. O homem com quem eu estava casada há 8 anos. O pai do meu filho. E eu vi o que eu sempre via quando se tratava da irmã dele. Fraqueza. Rodrigo, se você deixar ela ir nessa viagem, eu juro por Deus que eu não vou.
Não seja dramática. Eu não estou sendo dramática. Estou sendo clara. Ou é uma viagem de casal, ou eu não vou. Ele ficou me olhando, tentando descobrir se eu estava blefando. Não estava. Você não vai cancelar a viagem que planejou por 1 ano por causa disso. Assista. Voltei para o quarto, peguei meu notebook e sentei na cama. Rodrigo veio atrás de mim, ainda com o celular na mão. O que você está fazendo? Não respondi. Abri o e-mail da pousada, comecei a digitar. Camila, para com isso. Enviei o e-mail solicitando o cancelamento da reserva. Depois abri o site da empresa de passeios. Cancelei o mergulho, o passeio de barco, o tour pela ilha, 1 por 1. Rodrigo sentou na cama ao meu lado. Você está ficando louca? Não. Eu estou ficando lúcida. A Cláudia está esperando na linha. Então diga para ela que pode ir. Sozinha. Ou com você. Mas não comigo. Ele voltou ao telefone. Tirou do mudo. Clau? Olha, acho melhor você não ir dessa vez. A Camila está. Ela não está se sentindo bem com isso. Eu conseguia ouvir ela gritando do outro lado. Ela não está se sentindo bem. E eu? Eu que estou sozinha? Eu que não tenho ninguém? Ela tem tudo, Rodrigo. Ela tem você, tem o Theo, tem um emprego bom, tem uma vida. Eu não tenho nada. E ela não pode me dar 7 dias? Rodrigo olhou para mim com aquela cara de cachorro sem dono. Clau, acalma. A gente conversa isso amanhã, está bem? Agora é muito tarde. Não, eu não vou esperar até amanhã. Eu já comprei a passagem. Eu já contei para todo mundo que eu vou para Fernando de Noronha. Você vai fazer sua mulher mudar de ideia ou não? Ele ficou em silêncio. Rodrigo? Eu vou tentar. Não, você não vai tentar. Você vai fazer. Você é o marido. Você manda na sua casa. Eu tinha ouvido o suficiente. Peguei o notebook e saí do quarto. Fui para a sala e me sentei no sofá. Continuei cancelando. Cancelei a reserva no restaurante à beira-mar. Cancelei o passeio de buggy. Cancelei tudo. Quando terminei, já eram 3h15 da manhã. Rodrigo ainda estava no quarto, falando baixo no telefone, provavelmente tentando acalmar a irmã. Eu não conseguia dormir. Fiquei ali sentada no escuro, pensando nos últimos 2 anos, em como minha vida tinha mudado desde que Cláudia veio morar com a gente. Antes, era só eu, Rodrigo e Theo. A gente jantava junto, assistia filme, brincava. Era simples, mas era bom. Depois que ela chegou, tudo mudou. Ela estava sempre lá, sempre precisando de alguma coisa, sempre com algum drama, sempre chorando, reclamando, pedindo atenção. E Rodrigo sempre dava. Sempre. Ela é minha irmã, Camila. Eu não posso abandoná-la. Quantas vezes eu ouvi isso? 50? 100? Mas o que me matava não era ele ajudar a irmã. Era ele sempre colocar ela na frente de mim. Sempre. Quando eu pedi pra gente sair sozinhos no meu aniversário do ano passado, ele disse: mas a Cláudia está tão triste. Não podemos deixá-la sozinha em casa. Quando eu sugeri que a gente transformasse o quarto de hóspedes em um escritório para mim trabalhar em casa, ele disse: mas onde a Cláudia vai dormir se ela precisar ficar aqui? Ela já estava morando aqui, permanentemente. Mas ele ainda fingia que era temporário. Eu tinha 40 anos. Trabalhava como dentista há 15 anos. Tinha minha própria clínica. Pagava todas as contas da casa porque o salário do Rodrigo como designer gráfico freelancer não era estável. Eu pagava a escola do Theo. Eu pagava a comida que Cláudia comia. Eu pagava a água que ela gastava nos banhos de 1 hora. E eu não podia ter 7 dias. 7 dias de paz com meu marido. 7 dias sem ouvir ela reclamando. 7 dias para lembrar como era ser um casal e não uma instituição de caridade. Rodrigo saiu do quarto, veio até a sala, sentou ao meu lado. Ela está muito chateada. Eu não respondi. Camila, conversa comigo. Não tem nada para conversar, Rodrigo. Você já tomou sua decisão. Você escolheu ela. Eu não escolhi ninguém. Eu só estou tentando manter todo mundo feliz. E como está funcionando isso para você? Ele ficou quieto. Você quer saber o que eu acho? Eu me virei para olhar para ele. Eu acho que você tem medo dela. O quê? Que absurdo.
É verdade. Você tem medo de contrariar ela. Medo de que ela fique brava, de que ela chore, de que ela te acuse de ser um irmão ruim. Então você prefere me contrariar. Porque eu não vou chorar. Eu não vou fazer cena. Eu vou engolir, igual eu sempre faço. Não é assim. Não? Então me diz uma vez. Uma única vez nos últimos 2 anos que você ficou do meu lado quando teve que escolher entre mim e ela. Ele abriu a boca. Fechou. Pensou. Não conseguiu responder. Eu também não consigo lembrar. Levantei do sofá. Eu vou dormir no quarto do Theo. De manhã a gente conversa. Camila, espera. Não esperei. Entrei no quarto do meu filho. Ele estava dormindo, abraçado com o ursinho de pelúcia. 5 anos. Meu bebê. Deitei na cama de solteiro ao lado dele, tomando cuidado para não acordá-lo. E ali, no escuro, olhando para o teto com adesivos de estrelas que brilham no escuro, eu tomei uma decisão. Eu ia para Fernando de Noronha. Sozinha. Na manhã seguinte acordei cedo. Theo ainda estava dormindo. Voltei para o quarto principal. Rodrigo estava acordado, mexendo no celular. A gente precisa conversar. Ele disse assim que me viu. Depois. Primeiro eu preciso levar o Theo para a escola. Hoje é sábado, Camila. Ah, é mesmo. Eu estava tão cansada que nem lembrava que dia era. Então vou fazer o café. Fui para a cozinha. Comecei a preparar café, fazer tapioca, cortar frutas. Coisas normais. Coisas do dia a dia. Como se minha vida não estivesse desmoronando. Cláudia apareceu na cozinha. Ela dormia no quarto que deveria ser meu escritório. Desceu de roupão, com aquela cara de mártir que ela sempre tinha. Bom dia, ela disse com a voz baixinha. Bom dia, eu respondi sem olhar para ela. Eu queria pedir desculpas. Eu não deveria ter ligado de madrugada. Eu estava ansiosa e acabei exagerando. Continuei cortando uma mão. Camila? Você me ouviu? Ouvi. E o quê? Você aceita minhas desculpas? Coloquei a faca na tábua. Olhei para ela. Cláudia tinha 36 anos, mas parecia mais nova. Ela sempre teve aquele jeito de mocinha frágil que precisava ser protegida. Cabelo comprido, olhos grandes, voz fininha, os homens adoravam. Rodrigo adorava. Cláudia, você pode ir para Fernando de Noronha. A passagem está comprada, não está? Vai ser um desperdício não usar. Os olhos dela brilharam. Sério? Você mudou de ideia? Eu não mudei de ideia sobre nada. Eu só estou dizendo que você pode ir. Rodrigo entrou na cozinha nessa hora. Camila, o que você está fazendo? Estou dizendo para sua irmã que ela pode ir para a viagem. E você? Eu também vou. Ele pareceu confuso. Cláudia também. Mas eu pensei que você tinha cancelado tudo, Rodrigo disse. Cancelei. Cancelei a pousada, os passeios, os restaurantes, tudo que eu tinha reservado para um casal. Então como você vai? Eu vou me virar. Fernando de Noronha tem outras pousadas, outros restaurantes. Eu dou meu jeito. Mas a gente não vai ficar junto? Não. Como assim não? Rodrigo, é simples. Você quer que sua irmã vá. Tudo bem. Ela pode ir. Vocês dois podem ficar numa pousada. Eu fico em outra. Cada um faz seus passeios, cada um curte sua viagem. Cláudia estava boquiaberta. Mas isso não faz sentido. A gente vai estar na mesma ilha e não vai se ver? Exatamente. Camila. Para de ser ridícula, Rodrigo disse, começando a ficar irritado. Eu não estou sendo ridícula. Estou sendo prática. Você quer agradar sua irmã? Ótimo. Agrada. Mas não me peça para sorrir e fingir que está tudo bem. Não me peça para dividir a minha viagem de aniversário de casamento com ela. Não vou fazer isso. Theo apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Mãe? Por que todo mundo está gritando? Meu coração apertou. Abaixei e abri os braços. Ele veio correndo e se jogou neles. Ninguém está gritando, amor. A gente está só conversando. Está com fome? Quer tapioca? Quero. Coloquei ele sentado na mesa e servi café da manhã para ele. Rodrigo e Cláudia ficaram ali parados, me olhando como se eu tivesse crescido 2 cabeças. Depois que Theo terminou de comer e foi brincar no quarto, Rodrigo tentou de novo. A gente precisa resolver isso. Já está resolvido, Rodrigo. Vocês vão, eu vou, separados.
Isso é loucura. A gente vai estar na mesma ilha. É. Vai ser engraçado, não vai? Você pode até me encontrar na praia. A gente acena um para o outro. Cláudia começou a chorar. Claro, ela sempre chorava. Eu não quero causar problema entre vocês. Eu não vou. Eu vou cancelar minha passagem. Não precisa, eu disse, lavando a louça. Pode ir. Aproveita. Você merece umas férias. Mas o Rodrigo é seu marido. Vocês deveriam ir juntos. Deveríamos. Mas parece que sempre tem uma terceira pessoa no nosso casamento. Então, eu resolvi aceitar isso. Rodrigo bateu a mão na mesa. Chega! Chega dessa palhaçada, Camila. Você está fazendo drama por nada. Theo saiu correndo do quarto, assustado. Papai, por que você gritou com a mamãe? Rodrigo respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpa, filho. O papai não devia ter gritado. Peguei Theo no colo. Filho, a mamãe vai viajar semana que vem. Lembra que eu ia viajar com o papai? Então, vou viajar sozinha. Vai ser muito legal. Vou conhecer uma ilha bem bonita. Eu posso ir? Não dessa vez, amor. Mas quando eu voltar, eu trago um presente bem legal para você. E a mamãe vai ficar só 7 dias fora, tá? Rapidinho. Você vai ficar aqui com o papai e com a tia Cláudia. Tá bom. Rodrigo me olhou incrédulo. Você está falando sério? Você vai mesmo deixar nosso filho para ir viajar sozinha? Rodrigo, essa viagem estava planejada há 1 ano. Você sabia? A sua mãe ia ficar com o Theo os 7 dias. Já está tudo combinado com ela. A única diferença é que agora, em vez de ela tomar conta do nosso filho enquanto nós dois viajamos, ela vai tomar conta dele enquanto eu viajo. Sozinha. E você fica aqui, ou vai com sua irmã para Fernando de Noronha. Escolhe. Coloquei Theo no chão. Ele voltou correndo para o quarto. Camila, eu sou seu marido. É. Você é. Mas eu preciso que você comece a agir como um. Saí da cozinha antes que ele pudesse responder. Os próximos 5 dias foram estranhos. Rodrigo tentava conversar comigo, mas eu não tinha nada para dizer. Cláudia ficava me olhando com aquela cara de quem acabou com um casamento. Eu ignorava os dois. Fiz uma nova reserva. Encontrei uma pousada pequena, simples, mas charmosa, com vista para a praia. Só para mim. Reservei passeios novos, alguns que eu não tinha reservado antes. Decidi que já que eu ia estar sozinha, eu ia aproveitar do meu jeito. Na noite antes da viagem, levei Theo para a casa da minha sogra. Dona Teresa morava a 20 minutos de distância. Ela era uma mulher boa, muito diferente dos filhos que criou. Não sei onde ela errou com Rodrigo e Cláudia. Quando expliquei a situação para ela, Dona Teresa balançou a cabeça. Camila, eu tentei criar esses dois para serem responsáveis, mas o Rodrigo sempre foi fraco quando se trata da irmã, e a Cláudia sempre soube se aproveitar disso. A senhora não está brava comigo? Por viajar sozinha? Brava? Filha, estou orgulhosa. Você já aguentou demais. Vai, aproveita, tira umas fotos bonitas, come comida boa e esquece aqueles dois por uns dias. Abracei minha sogra. Ela era a única aliada que eu tinha nessa família. No dia da viagem, acordei às 4 da manhã. Meu voo era às 7. Rodrigo estava acordado também. Ele estava sentado na sala quando saí do quarto com minha mala. Você vai mesmo, ele disse. Não era uma pergunta. Vou. E você o quê? Eu não vou? Rodrigo, você escolheu. Quando você disse deixa ela ir, só dessa vez, você escolheu. Quando você não cancelou a passagem dela, você escolheu. Quando você gritou comigo na frente do nosso filho, você escolheu. Agora aguenta as consequências da sua escolha. E a Cláudia? Ela também vai viajar? Não sei. Não me importo. Ela que decida. Peguei minha mala e fui em direção à porta. Camila, espera. Parei. Não me virei. Eu amo você. Yusai, então por que você está fazendo isso? Finalmente me virei para olhar para ele. Porque eu também preciso amar a mim mesma, Rodrigo. E ficar aqui, aceitando ser tratada como segunda opção, não é amor próprio, é covardia. Saí de casa. Peguei um Uber para o aeroporto. No trajeto, meu celular tocou várias vezes. Rodrigo. Cláudia. Rodrigo de novo. Não atendi. Fernando de Noronha é ainda mais bonito do que nas fotos.
Quando o avião começou a descer e eu vi aquela água azul turquesa, aquelas praias, aquelas formações rochosas, eu esqueci de todos os problemas por um momento. A pousada era perfeita, pequena, aconchegante, com uma varanda de onde eu podia ver o mar. Quando entrei no quarto e joguei a mala na cama, eu comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio. Eu estava ali, sozinha, livre. Passei 7 dias fazendo tudo o que eu queria. Acordava cedo para ver o nascer do sol. Tomava café da manhã devagar, sem pressa. Ia para a praia. Mergulhava. Lia. Tirava fotos. Jantava em restaurantes diferentes cada noite. Conversava com outros turistas. Ria. Rodrigo ligava todos os dias. Às vezes eu atendia. A conversa era sempre a mesma. Como você está? Bem. A ilha está bonita? Está. Eu sinto sua falta. E, Camila, quando você voltar, a gente precisa conversar sério. Tá bom. Cláudia não viajou. Rodrigo me contou que ela cancelou a passagem no último minuto. Disse que não se sentia bem de ir sem mim. Mentira. Ela não foi porque não ia ter graça ir sozinha ou só com o irmão. Ela queria me deixar desconfortável. Quando percebeu que isso não ia acontecer, perdeu o interesse. No meu último dia em Fernando de Noronha, eu estava sentada na praia vendo o pôr do sol quando uma mulher se sentou ao meu lado. Ela tinha mais ou menos minha idade, talvez um pouco mais velha. Você está sozinha? Ela perguntou. Estou. Eu também. Meu nome é Beatriz. Camila. Conversamos por mais de 1 hora. Beatriz tinha se divorciado há 6 meses. Estava viajando sozinha pela primeira vez em 20 anos. Meu ex-marido nunca quis viajar, sempre tinha uma desculpa. Trabalho, dinheiro, cansaço. Depois eu descobri que ele estava tendo um caso há 3 anos. Sinto muito. Eu não. Sabe, na hora que descobri foi horrível. Mas agora eu vejo que eu desperdicei 20 anos da minha vida com um homem que não me valorizava. 20 anos que eu não vou ter de volta. Então agora eu decidi que eu vou fazer tudo o que eu não fiz. Vou viajar, vou conhecer pessoas, vou viver. Olhei para o mar. O sol estava quase desaparecendo no horizonte. Você acha que a gente pode recuperar o tempo perdido? Perguntei. Não. Mas a gente pode aproveitar o tempo que ainda tem. Quando voltei para casa, Rodrigo foi me buscar no aeroporto. Theo estava com ele. Meu filho correu para mim gritando, mamãe! E eu o peguei no colo, cobrindo o rostinho dele de beijos. Você está bronzeada. Rodrigo disse. Estou. Peguei bastante sol. Trouxe fotos? Trouxe. No caminho para casa, mostrei algumas fotos para Theo no celular. Ele ficou maravilhado com os peixes, com as tartarugas, com as praias. Da próxima vez eu quero ir com você, mãe. Da próxima vez a gente vai todos juntos, Rodrigo disse. Não respondi. Quando chegamos em casa, Cláudia estava lá. Claro. Ela sorriu para mim, mas era um sorriso forçado. Bem-vinda de volta, Camila. Obrigada. A viagem foi boa? Foi ótima. Coloquei Theo para tomar banho e arrumar as coisas dele. Rodrigo me seguiu até o quarto. A gente precisa conversar. Eu fiz muita besteira, Camila. Eu sei que fiz. Eu coloquei minha irmã na frente de você, na frente do nosso casamento, na frente da nossa família. E eu sinto muito. Sentei na cama. Ele sentou ao meu lado. Enquanto você estava viajando, eu pensei muito sobre nós, sobre como as coisas chegaram a esse ponto. E eu percebi que você estava certa. Eu tenho medo de contrariar a Cláudia. Desde que a gente era criança, minha mãe sempre me dizia para cuidar dela, para proteger ela. E eu levei isso tão a sério que esqueci que eu também tinha minha própria vida, minha própria família. Rodrigo, deixa eu terminar, por favor. Ele pegou minha mão. Eu falei com a Cláudia. Ela vai sair daqui, vai procurar um emprego de verdade, um apartamento dela, vai viver a vida dela. E eu vou viver a minha. Com você. Se você ainda quiser. Olhei para ele. Para o homem com quem eu me casei 8 anos atrás. Eu ainda o amava? Sim. Mas amor era suficiente? Rodrigo, eu preciso saber. Você está fazendo isso porque você realmente entendeu que estava errado? Ou porque você tem medo de me perder?
As duas coisas. Eu estava errado, completamente errado, e eu tenho medo de te perder, muito medo. Esses 7 dias sem você foram os piores da minha vida. Eu percebi o quanto você faz, o quanto você aguenta, o quanto você é forte, e o quanto eu fui fraco. E se daqui a 6 meses sua irmã aparecer com outro problema, você vai fazer o quê? Vou ajudar ela a resolver, mas sem comprometer a gente. Sem colocar ela na frente da minha família. Eu prometo. Eu queria acreditar. Eu realmente queria. Eu preciso pensar. Tudo bem. Pensa. Eu espero. O tempo que precisar. Mas eu não precisei de muito tempo. Porque 3 dias depois, Cláudia ainda estava morando na minha casa. Ela tinha procurado apartamento, mas estava tudo muito caro. Ela tinha tentado arrumar emprego, mas ninguém estava contratando na área dela. E Rodrigo estava de volta ao mesmo padrão. Ela está tentando, Camila. Dá um tempo para ela. Foi quando eu percebi. Nada ia mudar. Porque Rodrigo não queria realmente mudar. Ele queria que eu acreditasse que ele ia mudar. Queria que eu ficasse. Queria que eu continuasse sendo a mulher compreensiva e paciente de sempre. Enquanto ele continuava sendo o irmão protetor e o marido medíocre. Marquei uma consulta com um advogado. Quando eu disse para Rodrigo que queria o divórcio, ele achou que eu estava blefando. Quando eu dei os papéis para ele assinar, ele achou que ia me convencer a mudar de ideia. Quando eu disse que queria que ele e Cláudia saíssem da casa, ele finalmente entendeu que era sério. Camila, você está jogando 8 anos fora por causa de uma viagem? Não, Rodrigo. Não é por causa de uma viagem. É por causa de 8 anos onde eu sempre fui a segunda opção, onde eu sempre tive que ser compreensiva. Onde eu sempre tive que ceder. A viagem foi só a gota d'água. Foram 2 meses difíceis até o divórcio ser finalizado. Mas no dia que assinei os papéis, eu senti o mesmo alívio que senti quando cheguei em Fernando de Noronha. Liberdade. Theo fica comigo durante a semana e com Rodrigo nos fins de semana. Cláudia finalmente conseguiu um emprego e um apartamento. Ou foi obrigada a conseguir quando percebeu que não tinha mais para onde correr. Dona Teresa ainda cuida do Theo quando eu preciso. Ela me diz que está orgulhosa de mim, que ela queria ter tido a minha coragem quando era mais nova. Às vezes eu penso em Beatriz, a mulher que conheci na praia, em como ela disse que desperdiçou 20 anos. Eu desperdicei 8. Não é tanto, ainda tenho tempo, ainda posso viver. Marquei outra viagem para Fernando de Noronha. Daqui a 3 meses, dessa vez vou levar Theo. Só nós 2. Ele está super empolgado. Já começou a fazer uma lista de tudo que quer fazer lá. Rodrigo ligou ontem. Disse que sente minha falta. Que cometeu erros. Que quer tentar de novo. Eu disse não. Porque eu aprendi uma coisa naquela viagem sozinha. Aprendi que eu sou suficiente. Sozinha. Sem precisar ser compreensiva. Sem precisar ceder. Sem precisar ser a segunda opção. E essa é a melhor lição que Fernando de Noronha poderia ter me dado. Não a beleza das praias. Não os mergulhos. Não os pores do sol. Mas a descoberta de que eu mereço ser prioridade na minha própria vida.